Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula, então, para que a gente consiga aprender como encaixar a prática de mindfulness em uma vida corrida que todos nós temos, tem que acordar de manhã, tem que já sair para trabalhar, alguns de vocês têm família, e aí, Alisson, mas como eu consigo praticar mindfulness? Eu tenho uma vida muito agitada, e aí, por estar nesse agito, tem muita coisa para fazer, acaba perdendo foco, acaba ficando exausto. Então, a gente vai aprender como incorporar a mindfulness na sua vida, no seu dia a dia, de uma forma simples, mas que vai ajudar muito a melhorar o seu foco, melhorar a sua disposição, ter mais energia, e mesmo com a vida corrida, você vai descobrir que você consegue ter mais tempo. Mas antes de começar, inspira profundamente comigo, enche bem os pulmões de ar e solta devagar. Inspira mais uma vez, enche bem os pulmões, e na expiração, permita-se estar mais presente, mais aqui, mais agora. Inspira mais uma vez, e na expiração, traga a sua atenção para a minha voz. Porque é isso que eu preciso. Preciso da sua atenção para que você consiga adquirir o máximo de conteúdo dessa aula possível. O que acontece? Hoje em dia, as pessoas nem percebem, né, que estão entrando num modo tão agitado que enchem a sua agenda com tantas coisas que acabam não conseguindo se organizar. Tem vários alunos, esse é um problema muito comum, né? Tem um aluno meu que até estava tendo sessão essa semana, que estava falando, nossa, mas eu estou me sentindo assim, cansado, sem vontade de sair da cama, eu tenho um monte de trabalho, por sinal, ele dá aula na Trinity College em Dublin, e ele assim, nossa, eu tenho um monte de trabalho, ele está escrevendo um livro também, e eu estou sem vontade de sair da cama. Eu falei, tá, então peraí, volta para cá, vamos voltar a praticar mindfulness, as ferramentas, para que a gente consiga voltar a nossa atenção para o momento presente, ter mais foco e disposição. E para que isso tudo faça sentido, para que a gente consiga ter mais foco, mais disposição, ter mais energia, nessa aula a gente vai explorar os princípios de mindfulness e mindless, principalmente a diferença, quais são os conceitos, os princípios, como que a gente possa aplicar. Primeiro a gente tem que entender o que é mindfulness, quais são os princípios e como a gente, depois que entender, a gente consegue aplicar ela no nosso dia a dia. A gente vai conversar sobre a diferença entre mindfulness e meditação. Muita gente ainda se confunde, acha que uma coisa é outra, e na verdade não é. Hoje a gente vai explorar com mais detalhes. E vou conversar um pouquinho mais sobre os benefícios, outros benefícios que temos sobre a atenção plena aqui no Brasil, né? Ou mindfulness, que é essa habilidade de ver no presente. E vou explicar também a prática informal, que é uma forma muito simples de trazer a atenção plena para suas atividades diárias sem ter que acrescentar uma coisa mais na lista de afazeres. E ao final dessa aula, eu te garanto que mesmo com a vida corrida, você vai conseguir ter mais foco, mais disposição, e você vai perceber que você tem tempo, talvez simplesmente não estava usando de uma forma mais adequada ou consciente. E por que eu resolvi fazer essa aula? Por que é tão importante, né, as pessoas terem mais consciência de trazer mindfulness? Porque é muito comum as pessoas estarem hoje em dia com a correria, falta de foco, disposição, sem tempo, aí isso gera mais irritabilidade, aí a gente acaba dormindo mal, que aí causa um efeito dominó, quando vê, acorda mal no outro dia, está com menos disposição ainda, e aí por dormir mal acaba tendo mais preocupação no dia seguinte, acaba se sentindo inseguro, fica se sentindo cansado e até fica mais difícil de tomar as decisões. Então, essa falta de foco, ela também afeta nas decisões que você toma, como você vive a sua vida. E por um dos problemas também de não praticar mindfulness, né, um problema de não ter foco ou disposição, é que a gente acaba entrando num sistema de comer como uma forma de cura emocional. Aí fica assim, eu tô cansado, nada me faz importa, eu tinha um objetivo de ir para academia e perder peso, mas dane-se, né, já perdi o foco mesmo, eu vou comer tudo que eu puder. Tem vários alunos que fazem isso, e a gente trabalha com mindfulness, justamente isso, é para trazer consciência para as suas ações, não é sobre o não comer ou beber, é comer por um motivo, né? Que isso eu trago muito mais profundo no grupo Vive em Equilíbrio, que é o curso com 5 módulos, mas essa aula de hoje aqui a gente vai focar só em como ter mais foco e disposição. Então vamos lá. Por que será que a gente perde o foco e a disposição? O que será que acontece, né, na nossa vida? Você já se questionou por que você perde o foco e a disposição? O que está tirando a sua disposição ou foco?
Ou porque sentimos que não temos tempo. Nosso dia tem 24 horas para todo mundo, mas o meu dia tem menos. Não pode. Não pode. Meu dia tem menos. Não dá. Como é que as pessoas conseguem fazer tudo? Você tem esse tipo de pensamento também? Vale a pena questionar, sabe por quê? Porque a pergunta, ela traz consciência. Se questionar, quando você se questiona seu comportamento e hábitos, o seu sistema de crenças, ele ativa. E aí ele faz realmente você questionar o que você faz, como você faz, e principalmente o porquê você faz, para estar sempre alinhado com os seus objetivos, né? Então, vamos dar início, então. Para que a gente consiga trazer mindfulness para o nosso dia a dia, para que a gente consiga ter mais foco e mais disposição, primeiro temos que entender o que é mindfulness, e a melhor maneira é explicar pelo oposto, mindless. O mindless, ele é o oposto de mindfulness, é quando você vive, quando você está sem foco, quando a sua mente está, assim, uma loucura de pensamentos, e você está embolado nos pensamentos, e você não consegue nem perceber o que está acontecendo no momento. Já passou alguma situação assim, de repente, sei lá, sair do trabalho tão estressado, chegar em casa e nem lembrar o caminho do trabalho, nem lembrar o caminho que fez. Ou comer, almoçar e chegar na janta e nem lembrar o que almoçou. Esse é um sinal que durante a sua refeição você estava em mindless. E mindfulness é o oposto, é quando você está presente, é quando você está no aqui e no agora. É quando você consegue entrar no estado mental, perceber que você não é seus pensamentos, e que os seus pensamentos são simples eventos mentais que aparecem na mente. E mindfulness, quando você consegue entender que você não é seus pensamentos, você consegue ficar mais presente, o que dá mais foco, atenção, você consegue ver o que está acontecendo ao seu redor, liberando aqueles arrependimentos do passado, ou expectativas do futuro, que muitas vezes a gente acredita que não cria, mas a gente cria, porque o sistema de crença ele é forte. Então, mais ou menos isso, mindfulness é a habilidade de viver no presente, no aqui e no agora. Como Eckhart Tolle fala no livro dele, do Poder de Agora, tudo que você tem é o agora, é só isso. E aí, para fazer mais sentido, vamos falar um pouquinho do princípio da atenção plena. Então, eu queria que você parasse um pouquinho, respirasse fundo. E um dos princípios da atenção plena é observar. Então, quando você está falando de observar, é simplesmente observar. Por exemplo, observar o seu corpo, como você está sentado ou sentada, como está a sua postura, sem tentar corrigir, simplesmente aceitar como está, no aqui e no agora. Sentir é você se conectar com as sensações, é você estar presente e saber o que está acontecendo no seu corpo. Isso aumenta muito a conexão de corpo e mente, para melhorar ainda mais a sua saúde física e mental, porque o corpo e a mente estão muito conectados. E quanto mais você entende, quanto mais você observa, sente, mais presente você fica. E aí, um dos princípios para ficar mais presente é descrever o que você está sentindo e o que você está observando. Quanto mais detalhe você acrescentar, mais presente você fica. As preocupações vão embora, mais foco você consegue ter e mais atenção na tarefa que você está fazendo você vai conseguir colocar. Participar com foco. Ou seja, quando você estiver fazendo uma tarefa, que seja uma refeição ou caminhando, quando você se perceber que está entrando naquele mindless mode, que sua mente está muito agitada, é você entrar em uma tarefa com todo cuidado e atenção, com todo o seu querer, né? E aí o mais importante, no meu ponto de vista, é não julgar, porque não existe nenhuma experiência boa ou ruim, certa ou errada. Simplesmente uma experiência. Então, se você estiver observando, praticando atenção plena agora, enquanto você senta, você vai sentir, vai observar, não se apegue a ai, meu pescoço está muito tenso, ai, isso e aquilo. Simplesmente observe. E à medida que você vai observando, sentindo, sem julgar, você vai perceber que metade da tensão vai-se embora. Focar em uma coisa de cada vez. Isso aqui é a arte de estar no presente. Século XXI, as coisas, tecnologia e tudo aquela correria, vida louca. Porém, mesmo com todas as atividades, você deve focar em uma de cada vez. Termine uma para começar outra. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. A ideia de que ser multitarefas é muito importante, é muito bom, na verdade, não é. Eu trago mais detalhes no grupo Viver Equilíbrio, no módulo 2, como a gente cria hábitos e comportamentos que muitas vezes não necessariamente são bons para a gente, mas a gente
por ter repetido tantas vezes, acaba levando aquilo. Então, se você quer viver com mindfulness, mais com uma atenção plena, viver mais presente, faça uma tarefa de cada vez. Aprenda a praticar o silêncio. É uma ótima ferramenta para se conectar com o seu eu interior. No meio da correria do dia a dia, do agito, tirar um tempo para praticar o silêncio e só observar, sentir, descrever, participar, estar presente com você e com o seu corpo. Temos o princípio da responsabilidade, que é onde você realmente desenvolve a habilidade de responder a eventos de uma maneira consciente. Por exemplo, você está em casa cansada, e aí você tem um objetivo que é ter mais saúde física e mental, e aí você vê aquela comida, é você que tem a responsabilidade de comer ou não. A habilidade de responder àquela situação. A situação de ver o bolo, ou comer, de ver a comida, não comer. E aí essa habilidade ela pode ser desenvolvida para que tenhamos cada vez mais consciência, pois a vida não é responsável pela sua felicidade ou não. Você é. Você é responsável por tudo que você tem, até tem uma analogia, né? Os seus resultados do presente são resultados das ações que você tomou no passado. Se você tomou essas ações com responsabilidade, com consciência, provavelmente você está vivendo uma vida mais saudável. E os resultados do futuro vão depender das ações que você toma hoje. Por isso, tome com responsabilidade. E praticar a gratidão, que é concentrar no que você tem, é realmente ser grato, é cultivar mais positividade, pois quando respondemos a eventos de uma forma mais positiva, os resultados são mais positivos. Então agora vamos entrar em mindfulness e meditação. Qual que é a diferença, né? Ai, Alisson, é a mesma coisa. Isso que eu escuto toda hora, né? Então é importante entender que a verdadeira meditação é como você vive a sua vida. Sabe por quê? Porque mindfulness, ou atenção plena, é a habilidade de viver no presente, de estar no aqui e no agora. E a meditação é o treinamento para cultivar mindfulness. Não é mindfulness. A gente usa como uma forma de exercício, ou uma ferramenta que, ao focar na respiração ou alguma outra forma de meditação, você percebe que a sua atenção vem para o presente, para o seu corpo, no aqui e no agora. Então, quanto mais você pratica, mais fácil fica, porque a gente muda de pensamento tão rápido que muitas vezes nem percebemos. E a meditação, ela ajuda a dar essa desacelerada e nos ajuda a observar nosso corpo, nossa mente. E aí que está a magia. Quando estamos presentes e simplesmente observando nossos pensamentos, conseguimos encontrar espaços entre eles, espaços de silêncio. E é nesse espaço que encontramos criatividade, inovação. Então, para trazer mindfulness para o seu dia a dia, a forma mais simples é a meditação informal. Que já que o desafio é a falta de tempo, né? Ai, Alisson, estou uma vida muito corrida e eu não tenho como praticar mais uma coisa, eu já vou para a academia, eu já faço exercício. O que acontece? Com a prática informal, ela simplesmente envolve trazer a sua atenção para o máximo das atividades diárias, usando simplesmente os seus 5 sentidos. Você lembra quais são eles? 5 sentidos? Então, por simplesmente envolver os 5 sentidos, que é o visão, olfato, audição, paladar e tato, fortalece muito a nossa conexão entre o corpo e mente. É uma forma muito simples, porém não quer dizer fácil, de trazer a atenção plena para o nosso dia a dia. E você pode fazer em qualquer lugar. Então é o seguinte, quando você for praticar, quando você estiver no trânsito, quando você estiver em casa, quando você estiver em qualquer situação estressante, parem e estimule os seus 5 sentidos. Já vou ensinar já como praticar. E lembre-se que no momento em que você percebe que a sua mente divaga, quando você foca na respiração, ou no cheiro, no olfato, na visão, na audição, muitas vezes você vai perceber que a sua mente está divagando. Esse ato de perceber é você estando atento novamente. Então, quando você estiver no trânsito, estiver praticando a meditação informal, que eu já vou explicar, não se preocupe se a sua mente divagar, porque isso é progresso. Beleza? Então, lembre que é só estimular os 5 sentidos nas atividades diárias. Para praticar, basta fazer o seguinte: quando você estiver em uma situação desafiadora, escolha algo que goste e tente escrevê-lo da melhor maneira possível. E aí você vai ver se tem cheiro, se tem sabor, se faz barulho, se não, quanto mais detalhe, melhor. No começo que você começa a praticar, é muito comum perder o foco, tá? Então, não se preocupe, porque é progresso.
Uma forma bem simples, lembra que a pergunta traz consciência? Simplesmente pergunte-se: o que eu vejo? O que eu ouço? Cheiro, saboreio ou sinto? Perguntando, você vai conseguir trazer a sua atenção para o momento presente. Tente entrar no máximo de detalhe possível, tá? E você vai perceber... Faz isso agora, dá só uma respirada bem funda e solta devagar. Só o ato de focar no seu corpo, sua mente fica livre de todos os pensamentos e o corpo relaxa. E lembre-se que quando começar a praticar, vai ser difícil no começo, porém, em alguns segundos, irão somar minutos, irão somar horas, que irá tornar o seu estilo de vida. Como na vida você se torna bom naquilo que você pratica todo dia, praticando, estimulando seus 5 sentidos, vai fazer com que você tenha mais foco, mais disposição, tenha mais energia, consiga dormir melhor e vai conseguir melhorar a saúde física e mental. Então, um lembretezinho rapidinho tente incluir essa prática de mindfulness no máximo das atividades diárias possíveis. Então, durante o café da manhã, tente saborear o seu café, tente ir, se for pegar o trânsito e acha que o trânsito é estressante, busque uma forma de observar o caminho que você vai. É bem provável que você sempre faz o mesmo caminho, mas possivelmente não lembra tudo que tem no caminho. Pois a gente entra no modo piloto automático, que é um modo onde a gente simplesmente segue o mesmo padrão. E por repetir o mesmo padrão, acaba não percebendo ou não notando oportunidades. Isso também eu explico mais profundo no grupo. Mas, por aqui, para hoje, já é muita informação, só tente estimular os seus 5 sentidos. Você vai te ajudar a ficar mais calmo, mais consciente, vai te ajudar a manter o foco no que você está realmente fazendo. Tente criar um hábito de ir para a cama cedo e levante na mesma hora. Procure acordar e levantar no mesmo horário. O corpo, ele é uma máquina surpreendente. E como uma máquina, ele tem um relógio biológico. Então, é muito importante ter hábitos e rotinas. E se você está achando que está perdendo muito foco e disposição, tente organizar todas as suas tarefas no dia anterior. 1 hora, mais ou menos, antes de dormir. Tente deixar tudo programado e tente dividir as tarefas em pequenas tarefas, para não fazer com que a mente se sinta meio preocupada. Né? Nossa, eu tenho tudo isso para fazer amanhã. Isso vai permitir que você durma melhor, relaxe, porque já está tudo planejado. E lembre-se que os pensamentos, eles não são fatos, tá? Então, a habilidade de viver no presente é quando não é que você vai ignorar os seus pensamentos, você vai simplesmente mudar a relação com eles. Até porque não se trata de ignorar nossos pensamentos, apenas mudar o relacionamento que temos com eles. Então, você vê um pensamento como um evento mental é muito diferente do que ver um pensamento como uma realidade concreta, que é muito mais do que eu explico no grupo Vive em Equilíbrio, que são 5 módulos, onde a gente explora muito mais como os nossos pensamentos influenciam nossas emoções, nossos comportamentos e os nossos resultados. Então, só para reforçar os benefícios da atenção plena, se você ainda não pratica, simplesmente usando seus 5 sentidos nas atividades diárias, você vai reduzir o seu nível de estresse drasticamente, melhora a sua inteligência emocional, habilidades de comunicação, por você estar mais presente, você consegue se comunicar, você consegue ouvir melhor, você consegue interpretar melhor uma situação, ajuda muito a te conectar com seus sentimentos e emoções, levando uma vida mais feliz, que quando você entende os sentimentos e emoções, você acaba não indo na compulsividade, né? Eu vou comer porque eu tô triste, porque eu tô feliz, simplesmente por não entendê-los. Praticar a atenção plena também, ela concede uma maior capacidade de lidar com os altos e baixos da vida, e melhora a sua percepção, faz você ver a vida de uma forma mais positiva, até porque a gente pratica gratitude, princípios da positividade, e ajuda muito a estimular nosso sistema imunológico, levando a recuperações mais rápidas, porque quando você está presente, você acaba conseguindo tomar ações mais conscientes que estão alinhadas com os seus objetivos, que eu acredito que por estar aqui é melhorar a sua saúde física e mental. Bom, pessoal, então para a aula de hoje é isso, espero que você já consiga entender como ter mais foco, mais disposição, mesmo com a vida agitada. E se você está buscando ainda mais benefícios, se quer realmente reduzir estresse, melhorar seu estilo de vida, tem o meu grupo Vive em Equilíbrio. E o grupo, eles são 5 módulos especialmente preparados para explorar os princípios de mindfulness, como a mente funciona, como o corpo funciona e como conectá-los de uma maneira que traga mais energia,
que traga mais exposição para que você consiga sempre alcançar os seus objetivos e viver com qualidade. Então, a gente tem o módulo 1 do curso, que é Mindfulness aplicado à saúde, onde a gente vê os princípios e conceitos necessários para iniciar a mudança desses pensamentos, desse ciclo mental, dessa canseira, desse esgotamento. Vamos trazer várias técnicas poderosas para reduzir o estresse, ser mais produtivo. Vamos mudar esse estado de estresse e cansaço. Vamos aprender como fazer isso de uma forma bem simples, simplesmente incorporando mindfulness no seu dia a dia, nas suas atividades diárias. Temos o módulo 2, que vamos compreender a mente, nosso sistema de crenças, vamos compreender o sistema de crenças de uma forma para que você consiga enxergar oportunidades onde antes só havia problema. Porque no mundo você não vê o mundo como ele é, né? Você vê como você é. E se a gente não entende o nosso sistema de crença, é muito difícil mudar, né? Nós temos crenças limitantes. Vamos explorar no módulo 2 as crenças que estão te limitando. E para isso, a gente precisa aprender como expandir a nossa percepção para as coisas que realmente importam. No módulo 2, a gente foca bastante como a mente subconsciente e consciente foram programadas, porque quando a gente entende como ela foi programada, a gente consegue reprogramar. E é o seguinte, essa mudança, né, para trazer mais no nosso dia a dia, ela é simples, mas não significa fácil. Ela precisa de prática, comprometimento e dedicação. E aí temos no módulo 3, Mindfulness aplicado à saúde do corpo, que nós vamos compreender como a mente influencia a nossa saúde física e mental e vice-versa, basicamente como o corpo influencia a mente e como a mente influencia o corpo, a gente vê no módulo 2. Vamos aumentar a nossa consciência corporal, até porque o corpo fala. Simplesmente a gente às vezes não consegue entender a linguagem que o corpo está falando, né? Então a gente vai entender muito mais sobre as necessidades do corpo, que são os elementos que o corpo precisa para sobreviver e precisa mais ainda se você quer ter uma performance e ver com mais saúde. Até porque se o corpo não estiver saudável e não receber os cuidados que precisa, a saúde mental será afetada. Já passou pela situação de estar muito cansado, daqui a pouco se sentir exausto, ou comer demais, se sentir pesado, se sentir inútil, comer muito chocolate, se sentir mal. O corpo ele manda sinal todo o tempo. Simplesmente, às vezes não estamos conscientes para observar. E no módulo 3, a gente aprende como suprir as necessidades básicas do corpo, como nutrir o nosso corpo de forma saudável para viver em equilíbrio. No módulo 4, ele é preparado para criar bons hábitos, para poder adquirir e manter. Então, a gente reforça muito como adquirir e manter bons hábitos, para você que está tendo muita dificuldade. Alisson, eu começo a academia, mas aí dá vontade de desistir. É muito difícil. Ou que tem, é falta de tempo, ou é muita coisa para fazer. Vamos aprender a ter foco, porque quando a gente põe foco nos nossos objetivos, a gente consegue garantir que você consiga alcançá-lo. Vamos entender também como podemos ter mais consciência dos nossos pensamentos e principalmente sobre os processos de mudança, porque mudanças nunca são fáceis. Porém, ela sempre nos leva a lugares maiores. No módulo 4, a gente conversa muito sobre o processo de mudança e sobre a flow, que é a psicologia da felicidade, que é quando você... Basicamente, é mais uma outra forma de praticar mindfulness, de viver no presente. Só que é mais divertido, que é quando a gente acha as coisas que realmente usam toda a nossa atenção. E aí, todos os módulos, a gente inclui uma prática de meditação guiada por mim. No módulo 4, tem uma prática de meditação caminhando com a atenção plena, que você pode caminhar, é super gostosa, você pode fazer na praia, você pode fazer até dentro de casa. Então, não tem desculpa para não praticar. No módulo 5, a gente vai falar sobre metas que realmente importam, porque quando a gente explora os sistemas de crença no módulo 2, 3, a gente começa a realmente perceber as coisas que a gente faz por um motivo ou a gente faz porque a gente simplesmente aprendeu a fazer daquela forma. E aí, no módulo 5, a gente realmente vai explorar com mais detalhes como criar metas e objetivos que realmente importam para você. E aí tem uma ferramenta que é muito eficiente, que é incrível, para que você tenha o seu propósito e clareza, que você compreenda o seu sistema de crença para que você realmente consiga definir as metas que importam para você e encontrar o verdadeiro motivo que te leva à ação. Mesmo nos dias que está chovendo, que dá preguiça, você vai ter um propósito, um motivo e você vai conseguir alcançar os objetivos. E no módulo 5 também eu trago um kit de ferramentas da positividade para reforçar o aprendizado. São algumas ferramentas muito simples que você pode aplicar no seu dia a dia, ler diariamente. São
facílimas de aplicar, mas que fazem toda a diferença em como você experimenta o seu dia. Então, Viva Equilíbrio é um curso com 5 módulos. Para você que está assistindo essa aula, tem um desconto especial. Para saber desconto, só clicar no link ou mandar mensagem no direct. Beleza? Vejo vocês lá. Um beijo e até a próxima aula.